Alô, pessoal aí do Facebook. Em alguns instantes vamos entrar no ar. Estamos falando diretamente dos estúdios da Band FM. Estou eu aqui, meu colega Ivan Pereira, e hoje nós vamos comentar sobre o decreto de calamidade pública que foi enviado pelo prefeito. Foi publicado no Diário Oficial no dia 17, enviado para a Câmara Municipal no dia 22, mas só veio à tona no dia 24, sexta-feira, através da publicação de um site de Várzea Grande. Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso, trazendo fala de alguns vereadores, do próprio prefeito, tá? O pessoal já começou a entrar aí na nossa live, só esperando aqui alguns segundos para a gente entrar, dá meio-dia para a gente entrar no ar, ok? Isso aí, beleza? A hora que o Ivan der o ok aqui, a gente começa. Então, acompanha a nossa live aí, pessoal. Vamos lá, né, meu amigo Bill? Para mais um tema. Olá você, boa tarde. Está começando aqui na Band FM, o Jornal da Band FM desta segunda-feira, 27 de abril de 2020. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que já vem ganhando grande repercussão em Juína, principalmente nas redes sociais, gerando inclusive polêmica. E aqui no estúdio eu convidei hoje meu colega Luiz Pereira Bill para a gente debater esse assunto, que é o decreto de calamidade financeira do prefeito Altir Peroso. Boa tarde, meu amigo Bill. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Band FM. A gente sempre se encontra às sextas-feiras aqui no programa Pauta Livre, mas hoje eu estou aqui na condição de comentarista político. Eu sempre venho aqui dar um pitaco aqui de vez em quando na Band FM. E vamos falar, Ivan, sobre esse decreto, né? Decreto secreto, né? Porque ele foi publicado lá no dia 17, porém foi enviado para a Câmara de Vereadores no dia 22, mas só veio à tona, né? Nem vereador comentou, nem prefeito comentou, ninguém comentou sobre esse decreto. Nós só ficamos sabendo desse decreto na noite do dia 24, sexta-feira, quando houve uma publicação por um site lá de Várzea Grande, VG Notícias. Então, aí circulou nos grupos, foi então que nós tivemos o acesso, né? Ficamos sabendo desse decreto de calamidade pública. Ô Bill, o que eu tenho ouvido muito falar nas redes sociais é que qual a importância desse decreto de calamidade financeira? Qual que é o objetivo dele? Já que Juína vive uma situação, entre aspas, tranquila, sem nenhum caso confirmado da doença, do coronavírus, sem nenhuma suspeita sequer. Como é que você vê esse decreto aí a pedido do prefeito? Então, Ivan, eu particularmente eu vejo com estranheza, e eu falo particularmente mesmo, eu, Bill, pelo seguinte. Durante a semana passada eu gravei um vídeo, que eu coloquei na minha página do Facebook, e eu falava que o prefeito falava sobre os testes rápidos que iriam chegar do governo federal, que também não foi noticiado, não havia sido noticiado até então pelo Poder Público Municipal. Fiquei sabendo através da secretária de saúde lá de Juara, que comentou comigo. E aí eu fiz esse vídeo e falava que o Poder Público, o prefeito, a secretária, enfim, tem agido com certo terrorismo ao tratar as questões referentes ao coronavírus em Juína. E, coincidentemente, na sexta-feira, durante a hora do almoço, no Jornal do Almoço, na TV Record, o prefeito e a secretária rebatiam a minha fala, né? Sem citar meu nome, eles falavam que um formador de opinião de Juína estava falando que eles estavam fazendo terrorismo, mas que não havia nada de terrorismo, que eles estavam informando a população que estava tudo tranquilo em Juína. Uhum. E no mesmo dia à noite a gente é surpreendido com esse decreto aí de calamidade. A coisa já mudou. Ou seja, ao nosso entender, não existe nenhum caso confirmado em Juína, graças a Deus, né? Graças, inclusive, aos trabalhos feitos pela própria Secretaria de Saúde. Com certeza, esse trabalho, né, talvez tenha contribuído para que ainda não chegasse aqui. E eu acredito que, não havendo casos, o município de Juína estando até então, né, numa situação favorável no seguinte sentido: o recurso que veio para a construção desses leitos aí para o Covid, que foram um recurso aí na ordem de R$750 mil, veio uma parte do Ministério Público do Trabalho e uma parte do Ministério Público aqui estadual. No mês de abril, perdão, ainda na gestão do ex-ministro Mandetta, antes dele entregar, ele anunciou que os recursos da média e alta complexidade seriam enviados em dobro para despesas com EPIs, com contratação de pessoal, etc, etc. Ou seja, para dar um fôlego para esses municípios durante essa crise. Então, até então, embora a arrecadação tenha caído por motivos naturais, mas Juína ainda não teve grandes gastos, ou quase não teve gastos, referente a isso, o que não justificaria, a princípio, esse decreto de calamidade financeira. E lembrando, Ivan, que a legislação ela diz
que para haver a edição de decretos nesse sentido de calamidade, tem que haver danos humanos, dano material ou dano ambiental. Eu posso estar enganado, mas até então não temos dano humano, material e ambiental, como diz a legislação. Mas será que o executivo não estaria fazendo isso como forma de prevenção, Bill? Pode ser uma forma de prevenção, como disse, embora ainda o município não tenha tido prejuízos, entre aspas, né, pois houve recursos para esse aporte financeiro para a construção desses leitos. Não foram gastos que nem saíram dos cofres da prefeitura. Não saíram dos cofres da prefeitura. Porém, como você falou, pode ser uma medida preventiva. Mas a gente tem que olhar, Ivan, sempre com muita cautela, até porque o decreto de calamidade, ele tem alguns desdobramentos. E para a população que talvez não saiba o que significa um decreto de calamidade, ele dá ao gestor público alguns poderes que, em situações normais, seriam considerados abusivos, entendeu? Então a gente olha assim com certa preocupação pelo seguinte: durante essa questão da pandemia, o prefeito tem tido uma superexposição na mídia, todos os dias às 18 horas, assim como fazia o ministro da Saúde, tem feito as lives aqui em Juína, uma superexposição na mídia, um acompanhamento direto, todos os dias está nos telejornais, e não citou sequer algo referente a esse decreto, até que saiu na mídia. Então, assim, o que a gente fica com um pé atrás, e daqui a pouco nós vamos ter as falas de alguns vereadores, é que o decreto ele foi editado e publicado no dia 17, torno a falar aqui, todos os dias do 17 até o dia 24, que nós ficamos sabendo, o prefeito fez lives, entrevistas e sequer comentou. E se as lives são para falar sobre o coronavírus, as questões referentes à pandemia... Esse assunto deveria ter sido o primeiro. Deveria ter sido pelo menos citado, até porque é um assunto de interesse da população. Não citou, chegou à Câmara no dia 22, foi lido na sessão 22, quarta-feira, porque o feriado foi terça, então transferiram a sessão da segunda para o dia 22. Estranhamente também não vimos manifestação por parte de nenhum vereador, embora agora aqui tem 2 que falaram para a gente, 3. E no dia 24, como disse, na sexta-feira à noite, todos foram pegos de surpresa com esse decreto aí através do site lá de Várzea Grande. Bom, a nossa reportagem ouviu aqui o prefeito Altir Peruso, ouvimos também alguns vereadores, que nós queremos saber o que eles falam sobre esse decreto. Obviamente, os vereadores do PT estão defendendo a aprovação desse decreto, enquanto os de oposição declararam serem contrários e, inclusive, acharam isso como uma aberração, esse decreto de calamidade financeira. Primeiro, Bill, vamos ouvir aqui o que diz o prefeito Altir Peruso, para a gente entender qual foi a intenção dele ao fazer esse pedido. Vamos ouvir. Com a declaração da pandemia do coronavírus e a expectativa, a perspectiva das dificuldades do seu enfrentamento, sobretudo da questão financeira, o governo federal, o governo do Jair Bolsonaro, no dia 20 de março, publicou um decreto de calamidade financeira a nível nacional, de calamidade pública e, sobretudo, financeira. Na sequência, no dia 26 de março, o governador do estado, Mauro Mendes, fez o mesmo e fez a publicação do decreto a nível do estado do Mato Grosso. E ficou para que os municípios o fizessem, cada um ao seu tempo. Porém, esses decretos, eles precisam, além de serem publicados, eles precisam da aprovação na Câmara e na Assembleia Legislativas. Aí a Associação Mato Grossense dos Municípios articulou com a Assembleia Legislativa para que seja aprovada numa única sessão ou num único momento os decretos de todos os municípios e orientou para que fossem feitos esses decretos todos ao mesmo tempo. Então nós estamos fazendo esse decreto exatamente agora para não perdermos o time e para não ficarmos depois com dificuldade de termos recursos quando nós tivermos que colocar em funcionamento a nossa sala de Covid, que já está montada, que é a primeira parte, mas que terá, durante o processo de atendimento, seja com um caso, com 2 ou com 10, terá que ter uma equipe montada, com médicos, com enfermeiros, com auxiliar de enfermagem, com técnicos de enfermagem, com toda a equipe, uma equipe exclusiva que não pode ser quem está na UPA, quem está no hospital nesse momento, e que vai nos trazer um custo enorme e que nós certamente, se não houver aporte de recurso federal ou estadual ou de ambos,
nós não teremos condições financeiras de mantê-las. E se não tivermos o decreto de calamidade, não teremos como receber recursos para a manutenção desta sala. Tá aí, Bill, a fala do prefeito Odir Peruso, hoje questionado pela Band FM, do porquê desse decreto, qual que é a real intenção dele. Ele diz aí que foi em função do presidente Bolsonaro também fazer o decreto, do governador Mauro Mendes, e que uma leva de municípios deve entrar nessa onda aí. Ivan, cada município tem as suas peculiaridades. O país foi decretado esse estado de calamidade a nível nacional, porque ele é composto, são entes federados, né? Cada estado tem os seus registros de casos, o vírus se comportando de forma diferente em cada região do país, assim como o estado de Mato Grosso, que compõe um todo de 141 municípios, com a ocorrência de casos em alguns municípios, principalmente na capital, o que leva o governador a fazer. E os 141 municípios têm as suas peculiaridades. Nem todos têm casos confirmados, o que é o caso de Juína. E nós, enquanto cidade polo, estamos numa condição um pouco confortável pelo seguinte: dos poucos municípios que possuem UTI, Juína está entre eles. E dos poucos que têm leitos exclusivos para a questão do Covid-19, também o município de Juína está contemplado. Então, assim, a estrutura já existe. O município, como já dissemos anteriormente, não desembolsou ainda nenhum centavo para essa estrutura. Então, a preocupação do prefeito, pelo que ele fala aí, são em relação às contratações. Como disse, esse decreto ele dá alguns poderes para o gestor que a gente precisa ficar atento. E, principalmente, os vereadores, o poder público e, com certeza, os órgãos de controle precisam fiscalizar, porque a partir da edição do decreto, o prefeito ele tem, por exemplo, o poder de fazer parcelamentos de dívidas, de atrasar a execução de alguns gastos obrigatórios. Compras sem licitação. E a cereja do bolo, que são as compras sem necessidade de fazer licitação. Compras e contratos de serviço. Então... o pessoal costuma usar um termo assim, Bill, um cheque branco ao prefeito. É um cheque branco. Então, assim, o que a gente faz esse alerta aqui? Na verdade, a gente está fazendo esse debate bem franco e aberto com a população, para que eles possam entender do que se trata. E nós temos que lembrar também, Ivan, que recentemente, há pouco mais, acho que 3 ou 4 semanas, os vereadores aprovaram a abertura de um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. É um recurso oriundo da venda de alguns terrenos, né, alienação de bens imóveis. E esses recursos, na ordem de 8.240.000, foram repassados para o poder público através dessa abertura de crédito adicional suplementar. Então, é um recurso destinado aí para obras de engenharia. Por exemplo, se aprovado o decreto, o prefeito tem, além desses 8,24 milhões, os 4 milhões que foram aprovados lá em dezembro do empréstimo do Finisa, para obras também de engenharia, então já são aí praticamente 12 milhões e meio, que o prefeito teria durante esse período aí para fazer contratações e obras sem nenhum tipo de licitação, por exemplo. Não estou dizendo que há aí uma má intenção do prefeito, nem nada. Só estou falando que é preciso muita cautela ao tratar de uma situação como essa e, no nosso entendimento, no meu entendimento, com a nossa experiência e visão de gestão pública, eu acho que assim como o fechamento dos comércios aconteceu de forma precipitada, como eu já me manifestei em relação a isso várias vezes, eu acho que esse decreto de calamidade pública chega em hora precipitada também por não haver nenhum caso aqui e não haver nenhum tipo de calamidade. Não existe calamidade, ao meu ponto de vista, em Juína nesse momento. São duas coisas que o Bill levantou aqui no início já do nosso bate-papo, você que está ouvindo aqui o Jornal da Band FM, é que, primeiro, a forma em que chegou para a população de Juína esse decreto, né, dias depois, ninguém comentou nada, nem prefeito nada, e hoje deve entrar em votação na Câmara de Vereadores, inclusive à tarde, Bill, vai ter uma reunião entre o prefeito e os vereadores. Às 15 horas, às 15 horas, uma reunião fechada entre eles. Acredito eu que o prefeito levasse a informação que já deveria ter feito isso, né, não agora, poderia ter sido isso na semana passada, já essa reunião com os parlamentares, hoje, porque eu não entendi também, mas a ideia me parece que é convencê-los de votar aí a importância desse decreto. Então, isso que está gerando muita dúvida, né, nas pessoas e acaba gerando muita crítica. Só lembrando, Ivan, que esse decreto, para ele ter validade, embora já esteja publicado, ele precisa do aval da Câmara de Vereadores, dos legisladores municipais e também da Assembleia Legislativa. Então, a nossa fala aqui, lembrando que não é uma fala vazia, a gente fala
baseado em dados e realidades de outros municípios que nós fizemos aí algumas pesquisas. Inclusive, conversei com alguns deputados sobre essa situação e acharam um pouco estranho. Me perguntaram, Fabio, vai ter o decreto aí, mas tem caso em Juína? Morreu alguém? Eu falei, não, por enquanto, lógico que não é o que a gente espera. Então vamos ver aí o que os nossos vereadores falam acerca aí desse projeto. Vamos ouvir então os vereadores primeiros de oposição, o vereador Aelso Moreira, o vereador Neguinho da Borracharia, o que eles pensam sobre isso? Esse projeto que o prefeito mandou para nós aqui, decreto de calamidade, é uma aberração do Poder Executivo. Por quê? O primeiro passo que eu vi, quando aconteceu todo esse negócio do Covid-19 aqui dentro do município, ele não veio aqui nessa casa sentar com os 3 vereadores para discutir isso aí. Hoje, abriu uma portaria do governo federal, do governo estadual, todo município que teve um índice grande de coronavírus está baixando o decreto. E ele está aproveitando o embalo para fazer esse decreto aqui dentro do município. Eu acho uma grande aberração do Poder Executivo. Ele prejudicou todas as categorias dos comércios hoje dentro do nosso município. E hoje ele vem com um projeto dessa tamanha grandeza, tentando manipular o povo juinense. Bom, tá aí um trecho da fala do vereador Neguinho Borracheira. Você vê que aquilo que nós falamos, né, Bill? Não houve essa reunião quando apresentou o decreto à Câmara e vai ter hoje. Me parece que depois da repercussão. A repercussão está muito grande nas redes sociais. O pessoal que está acompanhando a nossa live aí também no Facebook. Muita gente comentando ali. Comentando. O pessoal vê que nos grupos de sexta-feira para cá esse assunto tomou as redes sociais. E a fala do vereador, que ele classifica como uma aberração, então são palavras de um legislador eleito pelo voto democrático, ele classifica como uma aberração e diz que não houve nenhum tipo de diálogo. Isso nos mostra uma coisa, Ivan. Ou o prefeito conta como certo o apoio da Câmara e sequer fez questão de dialogar acerca do projeto, ou de fato tem alguma coisa aí porque querer esconder tanto esse decreto e não falar para a população e não conversar sequer com os vereadores que têm a prerrogativa de aprová-lo. Vamos ouvir agora um vereador, então, de situação, vereador Carlito Pereira, vereador do PT. Vamos ver o que ele fala sobre esse decreto. O estado de calamidade é feito pelos entes federados, tanto estadual como municipal, como federal. Assim, esse decreto está acompanhando também o decreto que foi estabelecido a nível federal, dia 18 de março, que também criou o estado de calamidade pública a nível federal, haja visto os gastos que serão dispendiados perante o coronavírus. Ô Bill, tá aí o trecho da fala do vereador Carlito, dá para ver que o discurso está meio alinhado aí, né, com o prefeito. É por causa do decreto do presidente, por causa do decreto do Estado, enfim. Se aproveitando aí vamos dizer, não é o termo correto, mas o efeito cascata, né? Vamos ouvir então mais um vereador que também, segundo ele, vai votar contra esse decreto na Câmara, que é o vereador Geraldinho da Palmiteira. Esse decreto de calamidade, né, ele veio, né, talvez não foi no momento essencial para chegar até o município de Juína. A gente sabe que o governo federal relatou a respeito dos decretos de calamidade, mas alguns estados realmente têm essa necessidade de fazer, e alguns municípios também têm a necessidade, sim, de fazer alguma dispensa de calamidade pública. O município de Juína, no decorrer, até nesse momento, nós não tem nenhum caso, né, confirmado de coronavírus, né? Ele até agradece a Deus por isso e abençoe que não tenha, né? E esse projeto que o prefeito Altir mandou para essa casa, dispensando, né, as licitações e empenhos fiscais previstos no artigo 9, né, da Lei Complementar Federal, isso dá uma isenção para o prefeito Altir. Nesse momento eu não acho viável, né, ter mandado, até precipitando uma vez e sonhando com o mal que poderá vir para Juína. Então eu acredito que o prefeito podia ter deixado mais para frente, se acontecesse mais pelo menos um caso no município de Juína, aí mandaria para a Câmara com regime de urgência para que seja aprovado nessa casa. Tá aí o vereador Geraldinho também falando desse decreto. Ô Bill, a preocupação, por que se faz esse decreto e eles falam de aporte de recursos federais, né, via recursos do governo federal, do estado, enfim. Nesse caso seria positivo, né, a aprovação do decreto. A preocupação é a forma que o decreto poderia ser utilizado pela gestão municipal. Não, com certeza. A partir do momento da edição do decreto e ele vigorando, o município pode ter acesso a recursos federais, seja no caso, por exemplo, de calamidade ambiental,
recursos aí da Defesa Civil, enfim, recursos especiais de fundos exclusivos para situações de calamidade, porém é um cheque em branco, como falamos aí. E os vereadores demonstram essa preocupação, não tinham ouvido ainda a fala deles, ouvi agora no ar, mas corrobora com aquilo que eu falei no início, né? Os vereadores que se manifestam contrário. Vamos ouvir então aí o vereador Sandro agora. Sandro Cândido, que é do PT também. É uma situação que deixa todos nós com os nervos à flor da pele. A questão social, né? Ela tem um reflexo muito grande no sentido das condições de vida da população. Isso no dia a dia em relação à saúde, em relação às suas atividades e, consequentemente, tudo isso implica na questão financeira, orçamentária, né? Tanto das famílias quanto do Estado, do município e da União. Tá aí o vereador Sandro, que também, pelo seu discurso, favorável, então, Bill, à aprovação desse decreto de calamidade financeira. Eu tenho aqui a fala de um advogado que a gente consultou, o nosso amigo Nader Tomé, que é presidente do OAB aqui de Juína, subseção Juína, e nós questionamos também ele juridicamente o que é esse decreto, como é que ele funciona. Ele também já tem experiência como advogado da prefeitura, ele já foi assessor jurídico também do Poder Executivo, e então tem conhecimento para falar com a gente. Vamos ouvir aqui o doutor Nader. Bom dia, meu amigo Ivan, bom dia, meu amigo Bill, aos ouvintes da rádio. É o seguinte, Ivan, essa questão desse decreto, que cria aqui, que eu li ele hoje, na verdade, né, que cria sobre a ocorrência do estado de calamidade pública, né, e que vai gerar os seus efeitos até 31 de dezembro de 2020, né, ele trata, na minha opinião, né, o município aí pedindo um prazo, né, até pelas benesses da lei 101/2000, né, que tem previsão legal lá no artigo 65 da lei, né, que trata que na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, que é no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, né, nas hipóteses dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação. Então, pelo que eu entendo aqui, o prefeito, né, através de sua equipe, estipulou essa situação com uma data limite até final de dezembro, né? 31 de dezembro. E nós temos uma situação dessa para o município, é um estado grave, né? O município, não sei, vi o decreto aqui, não sei se o município juntou alguns dados, né, para comprovar efetivamente esse estado de calamidade, né? Talvez com uma leitura, colocada a leitura, não sei se foi aprovado pela Câmara já ou não, estou vendo aqui um projeto de lei, se esse projeto, se tem cálculos, se tem estimativas, né, que justifiquem essa medida do governo, né, do governo municipal, porque essa medida, ela, inclusive em relação à folha de pagamento, ela autoriza estourar o teto, assim, grossas palavras falando, né? Então ela traz assim uma série de atos, né, que o gestor público vai poder tomar sem, né, entre aspas, sem se preocupar muito com a lei 101/2000. Né? Então é um projeto que traz certa preocupação, né? Ele preenche os requisitos legais, né? O que eu falo aqui, que eu acho, pelo princípio da moralidade, da publicidade, né? Eles citam aqui na exposição de motivos, né, a crise na China, que baixou a economia mundial 2%, né? Mas não vejo fontes, né? Talvez eles tenham apresentado com os anexos nos documentos junto com o projeto de lei, né, justificando, né, o porquê dessa medida, né? Porque é uma medida séria, né, e que de certa forma ela abre os cofres públicos de uma maneira um tanto quanto perigosa, né? O que nós temos que observar na nossa legislação, uma medida dessa
a questão da folha, do limite de teto máximo e todas essas questões, né? Bom, tá aí o advogado, doutor Nader, presidente do OAB, falando com a gente aqui. Obrigado, doutor Nader, pela entrevista. A Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, Bill? Exatamente. Doutor Nader faz uma fala técnica, enquanto também representativa, é o presidente da OAB, por isso pedimos essa opinião dele, que altamente técnica. Então, obrigado aí, doutor Nader. Engrandece o nosso bate-papo aqui. Engrandece o nosso debate, com certeza. Então, Ivan, é o que ele fala, o que a gente já tinha antecipado aqui no início da nossa conversa, exatamente essa preocupação que alguns vereadores também alegaram aí. E como o Dr. Nader falou em sua explicação técnica, eu também li o que foi enviado para a Câmara, está lá no site da Câmara, na pauta da sessão do dia 22. Não há anexos, né? Eu também esperava que iria encontrar anexos com alguns dados locais, mas há apenas algumas justificativas genéricas falando sobre a situação na China, sobre coisas naturais e óbvias que têm acometido a economia mundial, etc. Né? Bastante coisas genéricas, mas nada específico. Eu acreditava que um projeto dessa importância, dessa natureza, deveria vir com pelo menos alguma justificativa plausível, falar, não, em Juína o impacto é X, o impacto é Y, um estudo de caso, né? Até para se entender o que a gente vai esperar lá na frente, pós essa crise. Mas a gente vê o decreto assim, da mesma forma que a princípio não foi dada essa publicidade, agora ele vindo à tona, eu não vejo alguma coisa palpável e que justifique a sua aprovação, né? Como disse, bastante justificativas genéricas. Ô Bill, numa ocasião em que alagou-se o Rio Perdido e várias famílias ficaram desabrigadas, aquela situação toda que todo mundo aqui em Juína se lembra, eu questionei para o prefeito Altir por que não decretar situação de calamidade naquela ocasião, né? E o prefeito havia me respondido o seguinte, que não compensava, era muita burocracia, fazer levantamento de pontos que rodaram, das famílias desabrigadas, pessoas sem teto, enfim, a situação precisa ser comprovada para a Defesa Civil, dar de fato a calamidade para o município, decretar a calamidade e vir recursos federal, que na opinião dele é uma coisa burocrática e esse recurso nunca vem. Então, Ivan, é o que eu ia falar agora, eu ia entrar na fala do vereador Sandro, que ele falou sobre os impactos sociais. Aí são 2 pesos e 2 medidas. Só me permita uma correção, no caso lá, seria situação de emergência. Situação de emergência. Que a calamidade é um pouco mais grave. Mais grave, exatamente. Então, no caso, vou lembrar aqui, teve 125 famílias que ficaram, alguns desabrigados e outros desalojados, por causa de uma grande chuva que teve lá no início do ano. No dia 2 de janeiro, teve um verdadeiro dilúvio aqui na cidade de Juína. E aí sim, Ivan, né? Lembra que eu falei da regrinha de 3 coisas? Dano material, dano humano e dano ambiental. Nesse caso, lá da enchente que atingiu as 125 famílias juinenses... Lá tinha conteúdo para fazer o pedido. Nesse caso, contemplava essas 3 coisinhas que eu citei, o dano material, o dano humano e o dano ambiental. Porém, o prefeito disse que não compensava, mas embora depois de 20 dias, com muita pressão por parte dessas famílias e também com acompanhamento da advogada, a doutora Maiara, que acompanhou esse pessoal lá do caso dos alagados, aí sim ele decretou uma situação de emergência, depois não sei qual foi o desdobramento de tudo isso. Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas para situações que, embora sejam muito diferentes, têm aí o mesmo sentido. Resta saber hoje como é que vai se portar a Câmara de Vereadores, o que vai ser discutido nessa reunião logo mais à tarde também, se talvez o prefeito mude de ideia e tire o projeto de votação, ou se a Câmara vai para o debate e possa ser aprovada, até porque o prefeito tem maioria, né, Bill? Tem maioria. Como eu disse, talvez ele não fazer esse diálogo ou fazer de forma tardia, porque depois toda a repercussão vai existir uma reunião hoje às 15 horas, talvez é por contar com essa maioria e saber que não precisa se preocupar em gastar saliva, entre aspas, com esse diálogo, porque teria a Câmara na mão, assim entendemos. Demorou, né, para falar com a Câmara, demorou para falar com o Poder Legislativo. Então você vê como é que está sendo tratado o Poder Legislativo. A impressão que se dá, e podemos estar errado aqui, é que o prefeito tem a certeza, a convicção que tudo que manda para lá, aprova-se. E mais, Bill, esse assunto de fato, as pessoas quando recebem, olha, o decreto de calamidade financeira, tal, dá a impressão de algo assim muito grandioso, de fato é grandioso, mas as pessoas não têm dimensão do desdobramento disso. Então, às vezes o vereador recebe lá o projeto, o decreto, a gente quer recurso, tal,
ele vai pela emoção ali de querer ajudar, né, o município, mas não sabe as consequências. Sim, inclusive não sei qual vai ser a postura da Câmara hoje às 19 horas na sessão, mas eu deixo aí essa sugestão para que os vereadores aproveitem a oportunidade, também esse recado aí para o secretário Marcelo e para o próprio prefeito Otir Peruso, que façam um estudo para que a população, para que nós possamos entender quais são os reais impactos. Que falar, vai ter um impacto, mas qual que é o impacto? Não, vai cair o ISSQN, X%. A gente tem essa projeção, vai cair isso, vai cair Y, né? Porque até então vimos aí uma justificativa genérica e como citamos aí um caso que coincidente, são duas infelizes coincidências, mas que aconteceram e nos permite fazer esse comparativo. Tá ótimo então, Biro. Muito obrigado pela participação aqui na Jornada Band FM. Até a próxima. Valeu, Ivan. Muito obrigado aí pela abertura, por gente sempre convidar-nos para fazer parte desses debates que só engrandece a Band FM, nós enquanto cidadão fazendo esse papel de jornalista, de informar, que é um papel também de cidadania, e a todos que nos acompanharam. E a gente depois vai ficar sabendo aí o que vai acontecer hoje à noite. E depois podemos até voltar aqui para falar. Amanhã nós voltamos aí falar sobre o que aconteceu na Câmara, Bill. Já te convido para estar comigo aqui amanhã novamente, para a gente falar do desdobramento, o que aconteceu na sessão. Nós vamos acompanhar a sessão à noite para verificar qual será a postura dos parlamentares. Obrigado, Bill. Valeu. Na sequência, as notícias locais aqui de Juína. Não sai daí. Pessoal que acompanhou a nossa live aí, obrigado. Aí a gente vai encerrar que o jornal vai continuar, ok? Valeu, Bill. Valeu, pessoal.